Bem-vindo aqui para o segmento de vídeo que tem um apelo um pouco mais educacional, onde nós fazemos uma troca de ideias sobre a Bolsa de Valores, trocamos experiências, trazemos algumas coisas que consideramos importantes do ponto de vista de informação e também para a tomada de decisões e que nós chamamos de Toques da Bolsa, já chegando ao vídeo de número 33. Ele é mais especificamente sobre o momento de venda. Quando que chega esse momento? Será que aqui para o canal, que a gente tem essa visão mais de adquirir ações para o resto da vida, haverá momentos em que teremos que fazer a venda de ações? Vamos falar de duas ações em particular, a Copel e a Companhia Estadual de Energia Elétrica, comprada pela CPFL Energia e que acabou a denominando de CPFL Transmissão. Eu vou começar com questões que foram levantadas por nossos colaboradores, aqui no caso o Ariston Carlos. Ele fez a seguinte colocação: será que vale a pena, a pergunta dele, né? Será que vale a pena investir nessas ações EEL3, EEL4, que é dessa então antiga companhia chamada de CE, mesmo sabendo que o valor das ações são grandes? Será que essas ações continuarão pagando um dividendo gigantesco assim no ano de 2023? Então, para ele eu tive a oportunidade de fazer a seguinte resposta, que eu quero até dividir aqui com vocês. Avalio que já passou o tempo de participar dessa empresa. Foi lançado requerimento de nova oferta pública de aquisição, onde a controladora deverá andar na direção do fechamento de capital. Então veja que a gente respondeu isso aí naquela época, isso aí aconteceu 2 meses atrás, e aí depois retorna com a pergunta: então não vale investir nela, né? Eu até nem tive o tempo de responder, porque às vezes quando eu respondo não retorna para mim como pergunta novamente. E eu acabei não me passando, mas eu responderei ao longo deste vídeo. Veja que aquela resposta foi de 2 meses atrás. Agora o Josimar Berlanda, há 8 dias, ele fez a seguinte colocação. Sexta-feira, dia 2, então, portanto, dia 2 de dezembro de 2022. Ele manda essa questão para mim no dia 5. Parece que a EEL3, mercado fechado. Não consigo negociar essa ação. Por que será que isso está acontecendo? E a resposta aqui que nós consideramos foi as razões porque a gente acabou investindo de forma exemplificativa aqui no canal, mas o que acontece é que logo, a resposta que acabamos dando para o Josimar, é que logo que a companhia foi privatizada, a nova controladora se mostrou com interesse, na minha visão, né, de fechar capital. Não é bem isso, mas é apenas para que a gente entenda, eu já vou explicar essa questão. E desde a semana passada passou a companhia de capital aberto, aqui de classe B, o que significa que ela não negocia mais suas ações na Bolsa de Valores. A partir de agora, só negociação entre os acionistas ou, né, direto com aqueles que são os chamados institucionais. E nós também recebemos este e-mail no particular, cuja a fonte nós vamos preservar, mas diz o seguinte: boa tarde. Boa tarde, amigo. Eu comprei essas ações da EEL3, então é EEL3 problema, que eu venho o título, e parece que a empresa está fechando o capital. As ações sumiram da minha corretora e não recebi nenhum e-mail da empresa. Como recebo dela ou posso vendê-las em mercado secundário? Me ajuda aí, por favor. Então vamos dar uma olhada nisso. Veja aqui, no dia 12 de agosto, a companhia ela emitiu um fato relevante. Então ela ia fazer uma oferta pública, a gente tratou dessa questão aqui no canal, né? Nós explicamos isso. E ela também era uma oferta pública e, ao mesmo tempo, uma solicitação que foi feita à CVM para conversão de registro da companhia. Ela continuaria com uma companhia de capital aberta, só que ela iria mudar a sua categoria. Ela sairia de categoria A para a categoria B.
Posteriormente, a companhia publicou, no dia 11 de outubro de 2022, o seguinte fato relevante. E aqui é a parte que eu acho que vem a interessar. Mais aqui embaixo. Porque lá no final das contas é uma concessão que foi feita pela CVM. E veja que essa entre uma é para oferta pública de aquisição de ações e a outra para conversão de registro da companhia, que saiu então da categoria A para a categoria B, conforme a resolução 480 da CVM. Olhando para a resolução da CVM, vou dar uma olhada aqui, ó, na verdade é uma instrução CVM 480 de 2009, e se nós descermos aqui embaixo, onde é definida a categoria, veja que a categoria B, ela diz o seguinte, então ela está no artigo 2º, no item número 2, no parágrafo 1º. Autoriza a negociação de qualquer valores mobiliários da companhia que está nessa categoria, categoria B, em mercados regulamentados de valores mobiliários. Mas existem exceções aqui, no parágrafo 2º. O registro da categoria B autoriza a negociação, então, nos valores mobiliários, exceto os seguintes valores mobiliários: ações e certificados de depósitos de ações. Então, a partir desse momento, ela não tem mais condições de fazer a negociação na Bolsa de Valores. A partir do dia 11 de outubro, ela já teria essa condição. Depois ela vem informar aos seus acionistas a sua pretensão. E que veio através deste documento publicado no dia 7 de dezembro de 2022, que foi também um fato relevante. E nós vamos ver aqui, acho que aqui estão todas as respostas. Você precisa entrar, você que eventualmente tenha dúvida de como proceder, mas aqui tem todas as explicações necessárias, principalmente a pretensão da companhia. Neste caso, o fato relevante, a companhia, ela vem informar a todos os acionistas e ao mercado em geral que, a partir dessa data, ou seja, dia 7 de dezembro, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas o resgate da totalidade das ações de emissão da companhia que remanesceram em circulação após o leilão. E aqui tem o que vai acontecer com as ações resgatadas. Veja que elas serão resgatadas de forma compulsória. Total aqui de 26.787 ações, totalizando 0,068%. E aqui embaixo você vai encontrar o preço desse resgate. Isso é o que vai acontecer com as ações. Sugiro entrar em contato com o RI da companhia para você saber do que realmente, de como será feito esse procedimento, embora, se você ler até o final, vai ter as explicações que você precisa aqui. Mas a questão em torno dessas informações aí, que eu entendo, que eu considero como relevantes, é o fato de que você, enquanto acionista, você precisa estar sempre atento, estar inscrito no site de RI, acompanhar essas assembleias, porque através disso tudo você consegue compreender qual é a intenção da companhia, principalmente do ponto de vista de projetos. Quando nós percebemos que a companhia tinha a intenção de não negociar mais suas ações dentro da Bolsa de Valores, ela continua de capital aberto, mas não negocia mais, pelo menos no mercado de Bolsa, nós víamos ali que nós perdíamos uma oportunidade, poderíamos perder a oportunidade de crescer dentro da empresa, de poder fazer novas aquisições e, inclusive, ganhar novos proventos. Então nós fizemos naquela mesma época, quase no mesmo dia que saiu o primeiro fato relevante, fizemos a venda, saímos com lucro. Nos vídeos eu vou deixar no final, você pode olhar aqui o que nós ganhamos, embora a gente não tenha feito isso com nenhuma felicidade, porque não era um caso em que gostaríamos de ter vendido essas ações. E aí remete ao fato principal desse vídeo, que são aqueles momentos em que nós escolhemos vender as nossas ações. No geral, exceto outros fatos que venham a ter, não sejam significativos, mas venham a ter alguma relevância, quando da venda de ações,
elas ocorrem para fins do método que nós utilizamos aqui no canal. Então, ela é específico para o nosso método. Quando uma companhia ela perde seus fundamentos. Então, a gente sempre coloca aqui no canal uma tabela onde a gente tem os principais indicadores daquela companhia e como ela anda, ela está evoluindo, como ela está crescendo. No momento de perda de fundamentos, então esse é o momento que nos sinaliza que talvez tenhamos que vender as ações que nós possuímos. Mas a perda de fundamentos ela não acontece do dia para a noite. Ela não é uma coisa que simplesmente você está operando, daqui a pouco houve uma perda de fundamentos. Não, é algo que vem acontecendo ao longo das demonstrações de resultados. Quando a gente vê que a companhia está naquela condição de não evoluir para lugar nenhum, perdendo seus fundamentos, então a gente espera a primeira oportunidade e faz a venda. Uma outra condição é quando a gente percebe, e é vinculado normalmente na mídia, por fraude no balanço, ou a gente notou alguma coisa muito estranha nesses balanços que possam apontar para uma fraude. Porque aí a companhia deixa de ser honesta, deixa de ser transparente com os seus acionistas. Esse é o momento. Por exemplo, se aconteceu, não conosco, com o IRB, houve fraude no balanço. Tem outras empresas também que nós já citamos aqui no canal, em casos de fraude de balanço. E houve toda uma venda, uma pressão sobre a companhia, agora ela está num turnaround. Embora ela, nesse caso, para nós que somos acionistas recentes da companhia, evidentemente que não tem perda de fundamento, porque os fundamentos já não eram bons. E a fraude do balanço é muito anterior à nossa aquisição de ações. Mas se fosse ao tempo, provavelmente nós faríamos também uma venda dessas ações. Um outro indicativo que nos faz vender ações é quando tem uma redução relevante nos dividendos da companhia. Isso aí pode acontecer a companhias, no caso, como por exemplo Itaú. Então, nessas companhias houve uma redução significativa nos dividendos e isso aí, embora as empresas estejam com um projeto que possa indicar um relevante crescimento e posteriormente relevante pagamento de dividendos, até o momento ela fez só um encolhimento e isso aí é um indicativo de que a gente possa vender, porque no método do canal o que nós procuramos é justamente dividendos e de no mínimo 6%. O quarto aspecto é quando os dividendos atingem 4% do preço da ação. Não que se vá, de fato, fazer uma venda nesse caso, mas é, na verdade, um indicativo que ele surge a partir da nossa bibliografia de referência, que é o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Se você for até a página 136 do livro, você vai ver aqui um item que é chamado de uma regra simples. E aqui é citado o Abraham Feldman. Eu já contei a história dele, não vou contar de novo, em vídeos anteriores eu falo sobre isso, mas o que interessa aqui do que Feldman diz em um artigo que foi publicado na Business Week, em agosto de 93, é um compêndio de artigos da Bloomberg, e lá você vai encontrar essa citação. Né? Então os dividendos, ele também tem o mesmo pensamento que nós, são 6% ou mais do preço das ações, que é o que nós aplicamos aqui no canal. Se esses dividendos, em algum momento, atingirem 4% do preço, isso assegura um lucro mínimo de 50%. Isso quer dizer que, neste caso, fica o indicativo da venda dessas ações. E para que a gente possa entender a lógica por trás desse raciocínio, supondo que você compre essa ação na quantidade de 1.000 ações a R$ 7,50, você vai ter investido R$ 7.500, uma ação que paga, considerando dividendos de 6%, 45 centavos por ação. Então veja, que se 45 centavos, então ele parte do princípio que a empresa continuou pagando a mesma quantidade de proventos. Então pagou em dividendos aqui 45 centavos. Se ela continua pagando 45 centavos e agora o que se quer é que esses 45 centavos sejam 4% do valor da ação, essa ação precisa evoluir para R$ 11,25. Então, nesse caso, o que você vai ter em patrimônio é 11.250.
Então, para a gente poder calcular o que isso significa em percentual, a gente pega aqui, subtrai o patrimônio atual pelo o patrimônio que foi investido, e nós vamos ter, num primeiro momento, 3.750, ou seja, em termos patrimoniais, nosso patrimônio cresceu R$ 3.750. Se nós dividirmos esses 3.750 pelo valor original investido, então nós vamos ver que, só que vou transformar em percentual, fica mais claro, nós vamos ter que o nosso patrimônio, ele na verdade cresceu 50%. É isso, esse é o raciocínio do Felsman. Então, continuou pagando a mesma coisa, só que agora isso representa 4% do valor da ação, vende a ação porque o seu patrimônio cresceu em 50%, patrimônio investido. Evidentemente que esse é um conceito teórico, na média aqui no canal a gente não tem por objetivo fazer essa venda, mas pode ser que isso seja algo a considerar, principalmente se no mercado existem outras ações que podem nos propiciar um melhor desempenho ou estar numa condição bem melhor do que aquela ação que nós possuímos. E por fim, o momento da venda final é o fechamento de capital. Aqui nesse caso, claro, sempre tem que haver uma relação de compromisso sobre as decisões que tomamos. Se eventualmente se tem uma grande participação na empresa e ela paga bons proventos, não tem por que se desfazer das ações. Já houve casos aí no mercado de grandes players que a companhia fechou, o caso da Claro, e continuou com as ações recebendo seus proventos. Da mesma forma, se há a compreensão de que não vai haver um maior impacto sobre aquilo que nós recebemos em termos de proventos, não tem por que vender. Mas se é uma participação pequena, se é um capital que depois nós vamos deixar ele imobilizado dessa forma, né, entre aspas, esse imobilizado, vai continuar nos pagando proventos que não são significativos. Essa também, de fato, é uma hora para a venda. E onde que entra a Copel nessa história? A Copel é uma companhia que nós temos uma participação muito pequena aqui no canal. Então a gente estuda a venda da Copel, porque desde então ela fez pagamentos muito significativos de proventos, principalmente por conta da venda da sua Telecom. Esse ano continuou com venda. E mais recentemente ela fez o anúncio de que provavelmente o controlador, que é o estado do Paraná, vai vender parte da sua participação, e com isso a companhia tende a se tornar uma corporation, ou seja, sem um controlador definido, embora o estado do Paraná, dentro daquilo que será a proposição, vai continuar com decisões relevantes sobre a companhia. E, com isso, as ações cresceram muito, dispararam muito, ou seja, houve aquele caso em que os proventos, que antes tinham uma representatividade, agora tem uma outra em relação ao preço da ação. Com isso, o nosso lucro ele vai para um patamar, mas por outro lado, cresceu tanto a ação que nós não conseguimos mais fazer a compra dela. Então ela deixa de ser representativa na carteira, e uma das ideias que nós estamos pensando, nada decidido ainda, é trocá-la por CPFL Energia. Por acaso a companhia que comprou a CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Então assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui e me despeço de você, deixando como sempre o meu grande abraço.